Fala família, você já deve estar sabendo que Hong Kong irá autorizar que seus cidadãos comprem não só Bitcoin, como outras criptomoedas a partir de agora, dia 1º de junho. O que provavelmente você não deve saber é que outras criptomoedas são essas. Então a gente comenta sobre isso no vídeo de hoje, o que pode ser até uma vantagem competitiva falando do macro mercado e, é claro, passa por essa correção de curto prazo, também falando o que eu tenho como expectativa para médio prazo final de 2023. Tudo isso logo após a vinheta. Te encontro já já. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, com você Mário, é sempre um prazer. Se você já conhece o nosso trabalho, aquela velha história, já deixa aquele like e compartilha com os amigos, porque esse vídeo está especial. Além disso, se você ainda não conhece a gente, cogite se inscrever, porque aqui na Liga Cripto a gente traz informação importante sobre o mercado cripto diariamente. Então já se inscreve, ativa o sininho e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom família, entrando aqui na matéria, e importante, eu tô com um microfone novo, se vocês puderem dar um feedback de como tá o som, eu agradeço. Continuando, a gente já sabe, eu já comento aqui no canal há algum tempo, que Hong Kong vai ter essa autorização para que pessoas físicas comprem Bitcoin e outros criptoativos. A grande questão é que essa lista de outros criptoativos, ela não foi divulgada ali, de fato, nome por nome. Mas digamos que existem critérios que a CVM chinesa adotou e é em cima desses critérios que a gente vai buscar informação e entender que criptoativos atendem esses critérios e possam ser nomes negociados muito em breve lá no mercado chinês. Bom, família, como a gente pode ver nesse Twitter aqui do Tier 10K ou Tier 10K, nesse tweet a gente pode ver essa carta que traz aqui os critérios de avaliação da CVM para que eles autorizem ou não um token, em termos de negociação, obviamente. Um dos critérios é que sejam ativos virtuais de grande capitalização elegíveis, ou seja, eles vão considerar ali o tamanho do market cap. Além disso, eles têm que estar incluídos em pelo menos 2 índices aceitáveis, emitidos por pelo menos 2 provedores de índices independentes em rotação em jogo. O que isso significa, na verdade, que a gente vai traduzir? Eles falam em relação a tamanhos de mercados e listagens e índices importantes. E como o Tier 10K também faz esse trabalho aqui investigativo, a gente pode observar aqui nomes de moedas que são ventiladas e quantidades de índices aí mundo afora em outros mercados que elas já são negociadas. Então a gente sabe que no mínimo tem que ser 2 índices e a gente vai levar em consideração aí grandes market caps, ou seja, aquelas moedas que normalmente são apresentadas nas primeiras posições ali do CoinMarketCap e do CoinGecko, aí depende do índice que você utiliza. Com calma vocês podem observar aqui e tirar as próprias conclusões, mas olhando essa tabela aqui de forma resumida, eu diria que os que têm maior probabilidade são os que aparecem em mais índices e não o mínimo de 2, mas ainda assim essa listagem ficaria com Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Solana, Cardano, Avalanche, Polygon e Chainlink. Ou seja, como vocês podem ver, nada de Pepcoin ou nada muito disruptivo. Ainda assim, eu diria que a gente tem bons projetos aqui dentro, projetos mais antigos, com uma comunidade mais sólida, que até o momento acho que não entregaram nem uma parte ali do que de fato eles podem entregar em termos de valorização. Bom, família, então eu deixo aqui em primeira mão essa listagem não oficial, mas que tem um sentido, tem uma lógica, tem um estudo aqui por trás para vocês, visto que eu não vi também ninguém no Brasil trazer esse tipo de informação. Então, se você puder dar o like no vídeo, compartilhar, eu agradeço profundamente. Lembrando também, para quem busca mais benefícios nesse mercado, que todos os nossos benefícios aqui da Liga Cripto estão no nosso Linktree. É um link que fica na descrição, que tem aqui acesso para o nosso plano B, um link de cadastro para Bybit, que é a nossa plataforma parceira de trading, clube de membros reformulado e muito mais. Além disso, um recado especial para os membros que já assinaram, mas não entraram no grupo VIP, procurem o @BrunoLigaCripto lá no nosso Telegram Free. E se você ficou em dúvida no que eu te falei agora, é só você assistir o vídeo por completo que eu gravei aqui dentro do clube de membros. Lá tem as orientações de como você entra em contato e entra no grupo VIP, tá? Só fazendo esse adendo aqui no vídeo. Bom, família, mudando agora o tema, mas não a nossa localização, CZ fez um tweet aqui muito importante
que no dia de ontem, se eu não me engano, isso mesmo, dia 24, a televisão central aí da China, uma das principais emissoras chinesas, transmitiu cripto de maneira aberta. A gente vai dar play nesse vídeo rapidinho, eu não vou botar ele com som, mas é só para vocês verem alguns flashes, eu também não posso, né, rodar ele direto por conta de direito de imagem, mas é só para vocês observarem o quão importante é isso. E aqui na parte de destaques, né, que você pode ver algumas cápsulas de vídeos em relação a temas que eles passaram na TV, você tem aqui o destaque do Bitcoin na imagem, isso muito claramente. Tá? Então, a repórter fala aqui, né, mostra algumas cenas de cidade, a gente vê essa tela aqui muito clara de buy bitcoins, withdraw cash, redeem, em algum tipo de totem, parece, né? Uma ATM machine, tem uns botõezinhos aqui embaixo. Eles também comentam aqui sobre o mercado de NFTs, olha aí. E essa logo que aparece aqui na tela, SFC, seria algo comparativo à CVM brasileira, só que um órgão lá na China. Então, apesar de eu não ter ali de fato a compreensão de tudo que eles estão comentando, as imagens a gente pode concordar que são bem animadoras. Bitcoin sold here, ATM, tem uma outra parte aqui também, mais uma falando sobre NFT. Essa aqui provavelmente falando de privacidade, anonimato, né? Enfoque em segurança, que também é um ponto muito importante. Então eu deixo aqui esse destaque, que é algo que a gente não vê sendo coberto aí pelo mercado brasileiro. Obviamente, William Bonner não vai comentar sobre isso, mas é muito importante que a Liga Cripto traga. E como eu disse lá no início do nosso vídeo, é importante que a gente tenha atenção com esses movimentos fora Brasil e até mesmo os Estados Unidos, porque podem ser momentos importantes que a gente esteja vivendo para o mercado em termos de mudança de direção, mudança de quem vai liderar esse mercado. Então eu ficaria muito atento a essa data, esse início do dia 1º de junho, lembrando que, infelizmente, o momento agora falando de gráfico é um pouco bearish, a gente ainda vai falar sobre isso nesse vídeo. Agora, família, no gráfico semanal do Bitcoin, com auxílio das velas Heiken-Ash, e também aqui eu tô com a EMA Ribbon, com as médias de 20 e 50 exponenciais aparecendo aqui. No caso, a média de 20 é essa roxinha e essa azul claro é a média de 50. E no meu último vídeo eu comentei do cruzamento iminente, né, que estava muito próximo de acontecer e que, caso essa correção continue, e mais do que isso, o Bitcoin fecha essa semana abaixo ali de 27.500 aproximadamente, que é onde está a nossa média de 20 períodos lá no gráfico diário, eu via com uma grande probabilidade a continuidade desse movimento de correção, e as velas Heiken-Ash não nos deixam mentir. De fato, a gente começa a ver aqui um padrão de velas que indica uma tendência de baixa, lembrando que isso não quer dizer que o Bitcoin vá necessariamente fazer um novo fundo, que o mercado vai acabar, é só porque a gente está vivendo um momento mais bearish, assim como há algumas semanas atrás a gente também viveu momentos de euforia, não só aqui, como aqui. Então, caso esse cruzamento aqui de fato não se efetive, e se a gente for voltar na história, a gente pode ver que é um cruzamento muito preciso, obviamente levando em consideração, por exemplo, aqui em 2019, quando a gente tem esse cruzamento bullish, e aqui no Covid Dump a gente dá uma leve passagem por baixo novamente. Só que eu acredito, e é só a minha opinião, que se a gente não tivesse tido, né, esse Covid Dump, muito possivelmente essas linhas permaneceriam próximas, mas não cruzariam. Então a não efetivação desse cruzamento me leva a crer que a gente vai ter ali um período maior de consolidação, como eu inclusive já comentei em outros vídeos lá atrás. Se você não viu, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, que eu comento o que acontece após o fundo do Bitcoin. A gente já tem uma alta parabólica imediatamente, ou a gente tem um período de consolidação. Se tem um período de consolidação, quanto tempo é esse período? E aí eu me refiro, obviamente, ao nosso fundo de mercado, como esse período aqui, essa parte aqui de 15 mil dólares aproximadamente, que foi o nosso fundo até o momento. Além disso, há alguns vídeos eu também comento algumas semanas que eu vi aqui com essa passagem da ação de preço acima de 30 mil dólares como muito improvável, e que certamente, se a gente não fizesse isso durante algum tempo próximo, a gente iria dar mais força para um movimento de correção, que é o que vem acontecendo. E aí, trazendo aqui, né, mais uma previsão do que eu acho que possa acontecer, é a gente retornar para essa área, essa faixa aqui, né, que a gente teve um período aqui de consolidação por volta de 23.800 e 21.700, 22 mil dólares aproximadamente. Não vejo como um improvável, na realidade eu vejo como uma maior probabilidade disso acontecer agora do que a gente retornar para faixas de 29 mil dólares, mas é só a minha opinião. E o que eu trago aqui para reforçar isso é também uma análise com auxílio da nossa Bull Market Support Band. O que eu queria comentar aqui?
Bom, a gente pode perceber que desde o nosso fundo de mercado aqui em janeiro de 2023, a gente deu essa forte valorização, foi acima da Bull Market Support Band, a retestou, que é algo positivo, o que também trouxe um ânimo muito favorável aí para o mercado, para a valorização do mercado. Mas se a gente voltar aqui no nosso ciclo anterior, a gente pode perceber que a história não é assim uma uva, né? Não é todo esse pudim. A gente pode ver que a gente faz esse momento aqui de valorização, de ânimo no mercado, a gente chega a retestar, só que sem sucesso, e aí vem abaixo. Então a gente, depois desse movimento, ainda tenta ultrapassar mais uma vez, encontra resistência e continua aqui esse movimento temporário de algumas semanas de correção. Por fim, a gente vem acima mais uma vez da Bull Market Support Band, para no caso aqui, isso você pode desconsiderar ou não essa passagem abaixo. Mais uma vez, é só minha opinião, acho que a gente encontraria suporte aqui na Bull Market Support Band para iniciar a nossa Bull Run. Mas o fato é que a gente veio abaixo com o nosso Covid dump, com a nossa crise de saúde mundial, mais uma vez. Então, tudo bem, a gente pode considerar, independente de você considerar essa queda aqui ou essas outras duas. Fato é que, mesmo depois da descoberta de um fundo e da ultrapassagem da ação de preço por cima da Bull Market Support Band, a gente, na maioria das vezes, retesta e às vezes pode vir abaixo. Isso não é o fim do mundo. Então, eu acredito, inclusive trazendo aí o que eu falei nos meus últimos vídeos em relação ao gap dos 20 mil dólares, não sei se a gente vai fechar, não é obrigatório, mas eu acho que a gente tem muito mais confluência, falando em termos de mercado, para uma continuidade de correção do que propriamente uma valorização não esperada. Para fechar, família, nos meus próximos vídeos, eu adquiri ali 2 indicadores pagos, um deles é esse aqui, o Top Gold Oscillator, e tem um outro também que tem uma ação de cores aqui sobre as velas para complementar a nossa análise. Então já deixo esse spoiler que nos próximos vídeos aí eu vou trazer novidade, tá bom? Por fim, família, eu também trouxe um vídeo falando do nosso final de 2023. Tenham muita atenção. Resumindo, muito em breve, eu vou deixar ele aparecendo aqui também, caso você queira ele ver por completo, mas a gente tem uma média de anos pré-halving, né? Ou seja, um ano antes do halving, a gente costuma ter 6 meses verdes, 6 meses vermelhos. A gente já aconteceu de ter 7 verdes, 5 vermelhos. Mas, no geral, ele é bem equilibrado. Levando em consideração que nesse ano pré-halving a gente já teve 4 meses verdes, eu acho que a gente tem uma grande probabilidade da gente encerrar maio como um mês avermelhado, até por uma questão de equilíbrio de mercado. Então esse era só um adendo que eu queria fazer para finalizar o vídeo e, é claro, também dar a oportunidade de você visualizar esse estudo por completo que eu já fiz aí algumas semanas atrás. Fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço, até a próxima. Fui!